Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Nessa aula a gente vai dar continuidade, tá, ao estudo sobre o framework Spring. Então, antes da gente começar a criar o nosso projeto, a gente vai primeiro definir e modelar o que é esse projeto, o que é que ele contém, né? Então, primeiramente, a gente vai tentar construir um sistema de venda de livros online, né? Por exemplo, venda de livros online. É similar a diversos sites aí, né? Por exemplo, como o site Casa do Código, né? .com.br, se eu não me engano, é esse mesmo, né? Também você pode comprar livros na Amazon, né? E etc. Então, é um site que vai mostrar livros e esses livros vão poder ser vendidos de forma online, tá? Como a gente está focando aqui somente na parte do back-end, né? Então, a gente vai construir a API que vai fornecer acesso a esse sisteminha, tá? Então a gente vai focar aqui em construir a parte da modelagem dos dados, né? Da persistência no banco de dados, das entidades do modelo orientado ao objeto. Então, essa parte que acontece nos bastidores, né? É o foco aqui e é o que a gente vai fazer para treinar aí o uso do Spring Framework, tá bom? Então, no desenvolvimento desse tipo de sistemas back-end, geralmente você tem duas abordagens distintas, né? A primeira é você começar o desenvolvimento a partir do ponto mais externo. Né? E o que é isso? Esse ponto mais externo é você começar a desenvolver o site a partir dos endpoints de acesso do site, né? E o que é o endpoint? Endpoint é aquela URL lá que você acessa para fazer determinada coisa, né? Por exemplo, www.meusite.com/adicionar cliente. Então isso aqui é o meu endpoint, né? É a URL que eu vou acessar para fazer alguma operação. Então aqui eu estou acessando a URL para adicionar um cliente novo no meu sistema, né? E se eu quiser passar o nome do cliente, eu posso passar aqui o nome dele, né? Aqui com a barra, ou então eu posso passar o nome dele como um parâmetro aqui, né? Então existem diversas formas aí de você fazer esse acesso aos endpoints, tá? Então essa é a primeira abordagem de como você começar o desenvolvimento. A segunda abordagem é você começar pelas entidades, né? O que é começar pelas entidades? É você fazer a modelagem do seu sistema, começando pelo banco de dados, né? Então, se você já tem um modelo de negócio bem definido, como é o nosso caso aqui, né? Ou seja, a gente sabe o que é que a gente vai vender, a gente sabe quem são os stakeholders, né? As pessoas, os atores que estão envolvidos nessas operações. Então, poderia ser uma boa abordagem a gente começar aqui pelas entidades, tá? E outra forma que é que quando você começa pelas entidades, assim, não tem nenhum certo, nenhum errado, né? Mas geralmente você usa essa segunda abordagem quando você já tem conhecimento do modelo de negócio, né? E essa primeira aqui, quando você não tem tanta certeza assim de como você vai modelar o seu sistema, né? Então você começa de fora para dentro. Então, dado que você vai adicionar, vai acessar o URL lá, meusite.com.br/cadastrar livro, né? Aí agora você já sabe que você vai ter provavelmente uma entidade que se chama livro, né? E esse endpoint vai fazer o cadastro desse livro. E aí você vai refletir, né? Quais são os atributos dessa classe livro, né? Eu disse, o livro ele tem que ter um nome, ele tem que ter um ou mais autores, né? Tem que ter o número de páginas e etc, né? Então você começa o desenvolvimento por essa borda mais externa, tá? Então essas são as duas principais abordagens. Nessa aula eu vou mostrar para a gente um pouquinho das entidades que a gente vai ter e quando a gente for desenvolvendo, eu vou tentar utilizar essa abordagem aqui, né? Essa primeira aqui, que é começar pelas bordas mais externas, tá? Então isso evita aí retrabalho, caso você faça alguma modelagem errada, mas eu vou primeiro falar um pouquinho aqui das nossas entidades antes da gente começar a desenvolver, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai ter a entidade livro, né? Porque vai ser o nosso produto de venda. Então a gente vai ter aqui a entidade livro. E aí a gente tem também o autor, né? Ou seja, o autor é o que escreve o livro. O que é mais que a gente pode ter aqui? A gente vai ter também a categoria do livro, né?
Então pode ser uma entidade também, a categoria do livro. É um pensamento livre, sabe, pessoal? Você vai botando aqui no papel e vai pensando aí sobre quais são os atributos que a sua entidade pode ter, né? Você também pode ter aqui a entidade cliente, né? Ou seja, que é a pessoa que compra o livro. Faz sentido? Né? O que mais? Agora vamos pensar sobre os atributos, né? Então, dado que a gente tem a entidade livro, quais são os possíveis atributos que essa classe pode ter? Então, o livro ele vai ter um título, né? O que mais? Ele pode ter um resumo, né? Vai ter um preço associado, vai ter o número de páginas, como a gente já tinha falado, vai ter um ISBN, que é o código de identificação único desse livro, vai ter a data de publicação. Então vejam aí que você tem aí N atributos, né? Então você tem que selecionar quais são os atributos que são mais relevantes para o seu modelo de negócio. Então você não precisa colocar tudo que realmente reflete um livro no mundo real, né? Já que isso é um dos princípios da orientação a objeto. Mas você vai colocar os que são mais relevantes para o seu modelo de negócio, tá? Para o seu sistema. Quais informações são relevantes? Então você vai colocar somente as que são relevantes para o seu sistema, tá? O livro também vai ter um autor, né? Que pode ser um ou mais, tá? Mas isso aqui a gente vai fazendo essa modelagem depois. Então aqui pode ser um ou mais. Todos esses outros são únicos do livro, né? Tem autor. Vai ter também aqui uma categoria, né? Eu acho que tá bom, né, pessoal? Pronto, é basicamente isso que um livro tem. Aí a categoria do livro, ela tem basicamente um nome, né? Eu acho que só um nome. Não sei se pode ter mais alguma coisa. Geralmente é só o nome mesmo, né? Então você tem um nome com a categoria e pronto. E aí, o cliente, que é a pessoa que compra, você pode ter aqui o nome dele, né? O CPF, o e-mail dele, forma de pagamento. Não, mas forma de pagamento não faz parte da entidade, né? Por exemplo, se a gente deixasse isso aqui, você estaria indo contra os bons princípios da modelagem orientada a objeto, né? Porque forma de pagamento é um atributo, mas não é um atributo que pertence diretamente a um cliente, tá? Então você iria ferir aí um dos princípios, tá bom? Então nome, CPF, e-mail, o que mais que um cliente pode ter? Nome, CPF, e-mail, RG, né? E RG, né? Ou CPF, né? Aqui já tem CPF, então tá bom isso aqui, né? E o autor, o que é que um autor tem, né? O autor do livro. Então, o autor do livro, ele vai ter um nome, né? Ou seja, o nome do autor. Vai ter o e-mail associado a ele. E vai ter aqui uma descrição, por exemplo, indicando, fazendo um resumo daquele autor, né? Quem é aquele autor, quantos livros escreveu, um pequeno resumozinho sobre esse autor, né? Aí vamos ter aqui também a data de registro dele no sistema, né? Então é sempre bom você guardar essas informações, tá? A data em que a entidade foi registrada no sistema. Você pode ter isso aqui em livro também, né? O livro tem a data de publicação e pode ter também aqui a data de registro dele, tá? Então, se você for tentar modelar por completo todos os atributos das entidades, vai ficar um trabalho muito difícil, né? Então, você tem que refletir sobre isso e colocar as que são mais importantes, tá? E também evitar que você repita atributos, né? Para não ficar um código redundante, tá bom? Então, bastante atenção aí nessa parte da modelagem. É uma parte crítica, tá? Do desenvolvimento de qualquer sistema, então você deve pensar bastante aí em como você vai organizar essas entidades, como elas se comunicam, os atributos dela e etc. Antes de você começar realmente a desenvolver o sistema, tá? Isso aqui, essa modelagemzinha também te ajuda a entender melhor o domínio do sistema, né? Então, quando você está refletindo sobre esses atributos e como eles se relacionam nessas entidades, você também está entendendo mais a fundo o que é o domínio que você está desenvolvendo, né? Então,
É muito difícil você desenvolver um sistema para fazer alguma coisa se você não entender o que é que você está fazendo, para que é que aquele sistema vai servir, né? Como ele vai ser utilizado e etc. Então, atentem bastante a essa parte da modelagem, que é uma etapa muito importante, né? No desenvolvimento de qualquer sistema e que tem um impacto muito alto, né? Então, uma modelagem errada vai fazer com que você tenha um retrabalho bem grande durante o desenvolvimento do projeto, tá bom? Bem, pessoal, esses são os atributos principais, né, que a gente pode ter aí no nosso sistema de venda de livros online, né? Conforme a gente for construindo o sistema, a gente pode ir adicionando aí mais atributos, né, ou mais entidades, ou excluindo alguma entidade, talvez não excluindo, porque a gente já está aqui com entidades bem básicas, né, que realmente são necessárias para que isso aconteça, tá bom? E bem, pessoal, é isso. Na próxima aula a gente fala mais um pouquinho, a gente começa a implementar realmente esse sistema aqui, tá? Então a gente começa a criar os controladores lá para criar os endpoints de acesso, né? Para criar os locais que a gente vai fazer para acessar e para enviar os dados dessas entidades aqui, né? Então o que é a ideia? A ideia é que o sistema ele vai ter essas entidades. Então, isso aqui, esses atributos, quem vai me passar é o cliente, né? Quem está usando o meu sistema. Então, eu vou ter que pegar da minha requisição HTTP, né? Deixa eu desenhar aqui. Então, eu vou ter aqui o meu cliente. O meu cliente ele vai fazer uma requisição HTTP, né? Aqui para o meu servidor, que vai ser implementado aqui utilizando, né, o Spring Framework, Java e tudo mais. Então, o nosso sistema, o nosso aplicativo, ele vai rodar aqui dentro dessa entidade servidor, tá? E a gente vai se comunicar aqui utilizando requisições HTTP, tá? Get, ou post, ou delete e as outras aí que a gente viu no decorrer da disciplina, tá? Feito isso, quando o meu cliente faz essa requisição, ele vai ter que passar esses atributos aqui, né? Então, o cliente ele vai passar o título do livro, ele vai passar aqui, ó, título, né? Minha Casa de Pedra, né? Ele vai passar aqui também o preço do livro, né? Sei lá, R$ 100. Então, esses atributos vão ser informados pelo usuário, né? Então, eu preciso criar aqui no meu servidor uma forma de eu receber esses dados. E isso é o meu endpoint, tá? O endpoint é essa URL aí que vai ser acessada para receber, né, ou enviar os dados para o cliente, tá? Então, dado que o cliente faz essa requisição a esse meu endpoint aqui no servidor, ele passa esses dados aqui, eu vou pegar esses dados, vou validar que esses dados estão corretos, né? Por exemplo, eu vou verificar que o preço não é um valor negativo, que o título dele contém somente caracteres, o que é mais que ele tem aqui? Que o número de páginas não é um número negativo, que a gente não pode ter números negativos em número de páginas, né? Vou verificar se é um ISBN válido, se a data de publicação dele é uma data futura ou é uma data passada, né? Vou verificar se a categoria dele existe no meu banco de dados, se é uma categoria válida. Então, todo esse tipo de validação vai ser feito aqui no meu servidor, tá bom? Depois que eu validei tudo e vi que estava tudo de acordo, aí eu posso fazer a persistência aí dos meus dados no banco de dados, né? Então, dado que os dados estão validados, aí o meu servidor vai enviar uma requisição aqui para o banco de dados. Eita. Vai fazer uma requisição aí para o banco de dados dizendo que ele deve persistir a entidade livro, né? Então ele vai passar aqui o livro com esses atributos aqui preenchidos e vai armazenar no meu banco de dados. E eu vou poder resgatar, né, esses dados quando eu desejar, né? Ou seja, os dados podem ser resgatados aqui para o meu servidor. E aí eu posso ter aqui outro endpoint aqui que vai ser, por exemplo, listar livros. Então, nesse listar livros aqui,
o que o cliente vai requisitar para o meu servidor, eu vou buscar no banco de dados ao invés de salvar, vou pegar esses dados e vou devolver aqui para o meu cliente, tá? Então, pessoal, essa é basicamente o que vai acontecer, né, nessa nossa API, nesse nosso sisteminha de vendas de livros online. A gente não vai trabalhar a parte de pagamento, essas coisas, tá? É mais essa parte mais básica da modelagem, da persistência e validação dos dados, tá bom? Bem, pessoal, é isso. Obrigado, tchau, tchau e até a próxima.